Quando se trata de temas como o racismo, é muito mais fácil encontrar livros escritos por autores de esquerda do que de direita. Porém, nos últimos anos, isso tem mudado. Autores da direita, conservadores, liberais, têm se debruçado cada vez mais sobre temas como o racismo. Esse livro aqui é um bom exemplo disso. O Mínimo sobre o Racismo no Brasil, da Patrícia Silva. É sobre esse livro que eu quero falar com vocês hoje. Eu me chamo Lázaro e seja bem-vindo ao meu canal de leitura. O livro da Patrícia Silva faz parte de uma coleção da editora O Mínimo, né? Existem vários outros livros dessa coleção que tratam de assuntos políticos, sociais, né? Esse aqui especificamente trata do racismo, como eu disse no início do vídeo. O bom de ler livros como esse da Patrícia sobre esse tema é que você tem acesso a conhecimentos pouco explorados, né, por outras obras. Por exemplo, o fato de que, embora os portugueses tenham traficado inúmeros milhões de negros africanos para as Américas durante o período colonial, eles não foram os primeiros a fazer isso, a traficar povos africanos, porque isso foi praticado também pelos povos muçulmanos, povos árabes muçulmanos, né? Como nós sabemos, quando a gente estuda história, os muçulmanos dominaram a Europa ao longo de vários séculos, do século VIII até o século XV. E eles, né, nesse período, já praticavam o tráfico de escravos africanos, e o racismo dos europeus em relação aos africanos teria sofrido influência também desse fato, né, dessa prática árabe-muçulmana durante o século VIII ao século XV. Um outro fato interessante mencionado no livro da Patrícia diz respeito ao futebol. Quando a gente observa e estuda a respeito da inserção do negro na prática do futebol, que no começo da sua prática era muito elitista, né, e era também muito preconceituoso em relação ao negro, a gente vê que se destaca o nome do clube do Vasco da Gama, né? No entanto, o primeiro clube brasileiro a inserir jogadores negros no seu elenco não foi o Vasco da Gama, foi o Bangu, né? E o Vasco da Gama veio a se destacar também posteriormente por causa de um outro episódio também envolvendo os negros, né? Que seria uma resposta institucional, um comportamento institucional do clube, né, se manifestando contra essa discriminação que existia em relação ao negro ser inserido no futebol. Segundo a Patrícia, e também de acordo com o que já foi publicado e estudado na academia sobre o tema do racismo, existem pelo menos 3 tipos de racismo. Seriam eles o racismo individual, o racismo institucional e o racismo estrutural, né? O racismo individual é o mais simples de ser entendido porque é aquele racismo praticado de indivíduo para indivíduo, né, do dia a dia. O racismo institucional seria uma prática já manifestada pela própria instituição, né, que, segundo Patrícia Silva, no Brasil, pelo menos 2 instituições praticam esse tipo de racismo, né? Ela dá o exemplo da polícia e das escolas, né? E também cita exemplos específicos, né, do porquê ela acredita que essas instituições praticam o racismo institucional. E o terceiro tipo de racismo, que seria o racismo estrutural, que já é uma tese defendida e também muito difundida na atualidade, né, é um racismo no qual, de uma maneira geral, ele seria manifestado por todas as instituições da sociedade, né, porque toda a estrutura da sociedade estaria contaminada com esse tipo de racismo. Essa tese do racismo estrutural, ela é defendida pelo ministro do atual governo, o Silvio Almeida, né, que também é advogado, e tem livros escritos sobre essa teoria, né, do racismo estrutural. Essa teoria, em específico, ela não encontra apoio da Patrícia. A Patrícia não acredita que essa teoria seja verdadeira ou esteja de acordo com a realidade do Brasil. Também menciona que essa teoria não é uma unanimidade na academia, né? Um outro fato muito importante citado pela Patrícia no livro é que no ano de 96, no governo Fernando Henrique Cardoso, por meio de um direcionamento, e em 2010, no governo Lula, por meio de uma lei, o IBGE passou a considerar pretos, pardos e mestiços todos como negros. E aí a gente tem um censo meio que bicolor, né?
E isso prejudica a diversidade do país, segundo a Patrícia, né? Porque deixa de considerar a existência do indígena, a existência do mulato, a existência de outras variações da raça, né? E uma outra crítica que a Patrícia faz a isso é que o movimento negro atual, de certa forma, concorda com essa visão bicolor da nação adotada pelo IBGE, mas em outros momentos discorda, né, segundo a sua conveniência, como, por exemplo, quando se trata da atuação de um personagem negro, o movimento negro se manifesta em contrário que um pardo ou que uma outra variação da raça atue como esse personagem negro, né? Eles exigem aí uma pureza racial, já que é um personagem negro. No entanto, isso não é cobrado no que diz respeito a essa mudança, né, adotada pelo IBGE. Então a gente vê aí, segundo Patrícia, um movimento negro que age conforme conveniência, né, ideologicamente. Bom, e como se comportou o movimento negro, o movimento que defende a causa do negro, ao longo dessa história, né, de racismo no nosso país, né? A Patrícia vai citar alguns exemplos de resistência, né, de organizações criadas pelo movimento negro para defender a causa destes mesmos negros, né? Então, inicialmente, a gente pode citar no período colonial que a primeira forma de resistência, né, eram os quilombos, né? Eram acampamentos organizados pelos negros que fugiam, né, da escravidão e que também é alvo de muitas mistificações, né? Mistificações promovidas muitas vezes pelo próprio movimento negro. E um exemplo disso é acreditar que o Quilombo dos Palmares, um dos mais conhecidos, era uma espécie de república socialista, ou era um local onde a democracia racial reinava, quando na verdade as fontes estudadas, né, as fontes mencionadas, demonstram que no Quilombo dos Palmares, e não somente lá, né, na sociedade brasileira e colonial como um todo, era comum que os próprios negros tivessem escravos. Então, não havia uma espécie de democracia racial ou de uma república socialista. Na verdade, em alguns aspectos, esses quilombos reproduziam a realidade da escravidão que eles sofriam. Com o passar do tempo, essa organização do negro no Brasil para resistir à discriminação, ao racismo, ela foi também se tornando cada vez mais sofisticada, né? Por exemplo, no final do Império, do período monárquico e início da República, né, foi se criado a Guarda Negra. Era uma espécie de milícia, de grupo armado dos negros, né? Eles apoiavam a Princesa Isabel, tinham ela como a patrona dessa organização, só que ela não durou muito tempo, né? E logo no início do período republicano ela foi extinta também. Com o passar do tempo, uma outra organização criada pelos negros, também não menos importante, eram as irmandades, né? Eram comuns haver irmandades, que eram organizações que buscavam apoiar a causa negra, tanto ideologicamente como de maneira prática. Por exemplo, juntando recursos para o caso de enterros, né? Juntando recursos para a compra de alforrias, promovendo eventos para defender a causa negra e outros mais. A Patrícia também menciona, ao longo do período republicano, a criação do primeiro partido negro, né, para defender a causa negra, que seria a Frente Negra Brasileira. Também não demorou muito, ela foi criada no ano de 1931 e se estendeu até a sua existência até 1937, né, durante o governo Vargas. Mas também foi finalizada, né, quando do início do Estado Novo. Uma outra organização também não menos importante, né, que militava em favor da causa negra, era o Teatro Experimental Negro, né, que militava mais nessa área cultural, né, das artes em favor da causa negra. Um destaque importante que a Patrícia faz é que todas essas organizações, excluindo os quilombos, né, elas eram organizações mais próximas de princípios conservadores, mais próximas do que nós chamamos de direita hoje, de princípios da direita hoje, né? Só que isso mudou no ano de 1978. Foi criada uma organização chamada Movimento Negro Universitário. Foi quando o movimento da defesa da causa negra ela se aproximou mais da ideologia de esquerda, né? Como nós vemos atualmente. Esse movimento era predominantemente composto por jovens que saíram das universidades e que, por sua vez, eram influenciados por teorias
de origem marxista, socialista, né? E foi aí, como mencionado, que o movimento negro deu uma guinada à esquerda, né? Já no final da sua obra, a Patrícia dá algumas orientações de exemplos de práticas antirracistas. Ela chama de um mini manual antirracismo, né? Eu queria ler pelo menos 2 aqui para finalizar o vídeo. Diz assim: pare imediatamente de reproduzir o aforismo infantil de que o racismo é mimimi. Além da premissa ser falsa, ela ainda se torna uma arma para o lado adversário. Devo dizer, aliás, que a nova direita brasileira parece ter um talento especial para escorregar em cascas de banana jogadas do outro lado da rua. Orientação 2. Entenda que não existe pauta de esquerda. Pautas sociais não têm dono. Racismo é um problema social e humanitário que demanda solução suprapartidária. 3. Seja antirracista. É importante estabelecer que o racismo é uma ideologia coletivista, que não cabe em um projeto de sociedade assentado em bases cristãs e que coloca a liberdade e a solidariedade como princípios humanos. Esse foi o primeiro vídeo do meu canal. Eu me chamo Lázaro, esse é o meu canal de leitura, e se inscreve e fica atento aí para os próximos vídeos.